Olá pessoal, eu sou Marcelo Spalding, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa e esse é o canal Formação de Escritores. Lembrando que este canal é o canal do nosso curso online de formação de escritores, que está aqui na minha cabeça, o site www.formaçãodeescritores.com.br. O nosso curso abre turmas 3 vezes por ano e em julho começa uma nova turma. Então quem tiver interesse, acessa o site para conhecer melhor o nosso curso. E aqui no canal a gente traz um pouquinho do conteúdo de forma gratuita para a grande comunidade, mas lá vocês vão encontrar muito material, é um curso com aulas ao vivo semanais, então não deixem de acessar, vários professores, publicação de livro, tem bastante coisa bacana no curso, convido vocês a entrarem no site para conhecer. Hoje aqui no nosso vídeo a gente vai conversar sobre publicação de livros. Quanto tempo demora para publicar um livro? Depois da vinheta eu começo. Enquanto isso, se inscrevam no nosso canal, curtam o nosso vídeo, deixem nos comentários também perguntas que vocês tenham sobre publicação de livros, que daqui a pouco a gente pode gravar um vídeo com as perguntas de vocês. Então não esqueçam do nosso curso, não esqueçam de curtir aqui o nosso canal e depois da vinheta a gente começa a conversar. Além de escrever e também coordenar aqui o nosso curso, eu por muitos anos coordenei a editora Metamorfose, que hoje tem uma outra pessoa cuidando, mas eu sigo, claro, trabalhando aqui com edição de livros. E uma das perguntas que eu mais ouvia era quanto tempo demora para o meu livro ficar pronto? Se eu te entregar o meu arquivo o revisado, o meu arquivo de texto agora, quando eu consigo lançar meu livro? Chegava a receber algumas abordagens do tipo, quero lançar meu livro daqui a 60 dias, dá tempo? E eu costumava responder que o livro é que nem um filho, leva 9 meses para ficar pronto. De 7 a 9 meses, na verdade. Que não vale a pena apressar esse processo para que não nasça prematuro, com mais chance de ter algum erro no livro, de ser necessário que a gente faça alguma revisão, porque depois de imprimir o livro, é todo um gasto, né, para se reimprimir novamente. Então, qual é o tempo? Resolvi fazer um cálculo mais preciso, até porque de 5 anos para cá, algumas tecnologias mudaram, alguns processos se tornaram um pouco mais rápidos. Então eu trouxe para vocês aqui neste vídeo uma tela para calcular quanto tempo, afinal, a gente pode mensurar que leva para um livro ficar pronto. Então, coloquei a tela maior aqui para vocês, para nós podermos olhar esse tempo. Mas a gente vai partir de um pressuposto, o pressuposto de que o texto está pronto, de que vocês terminaram de escrever, deixaram o texto dormir, releram, mexeram no texto, de repente mandaram para alguém, para algum conhecido, né, para o primeiro leitor, voltou, mexeram de novo. O tempo de produção e revisão de um texto, ele varia muito de autor para autor. O Milton Atum conta que levou 10 anos escrevendo Dois Irmãos, o grande clássico da literatura brasileira. Outros autores contam que levam 6 meses para escrever um livro, 4 meses. O Stephen King, no livro, conta que escreve mais ou menos um livro por ano, um romance por ano. Então, esse tempo de produção ele é muito variável. Mas a gente vai aqui trabalhar com a ideia de que o autor escreveu, colocou o ponto final, revisou, considera que o manuscrito dele está pronto. E aí vai mandar para uma editora e a editora também vai aceitar aquele trabalho, porque há também, claro, o tempo entre o autor terminar de escrever o livro, enviar para uma editora e a editora aprovar. A gente sabe que hoje no mercado muitas editoras sequer leem os originais, né? Porque elas vão cobrar a produção do livro, então elas ganham na produção e não na venda do livro. E aí a gente tem que considerar o tempo do autor aprovar o contrato com a editora. Então tá tudo resolvido, o texto está pronto, tem o ok da editora. Daí em diante, quanto tempo a gente leva para fazer um livro? E esse cálculo, esse comentário é importante, porque muita gente escreve o texto, manda para a editora, dá o ok da editora, assina o contrato e marca o lançamento do livro, que é um erro, gente. Eu vou falar daqui a pouquinho qual é o momento certo de marcar o lançamento do livro. Então vamos lá, quanto tempo leva? A edição do livro, eu calculo aqui 30 dias. Um trabalho feito de forma rápida, não apressada, mas rápida. O que é a edição do livro, para quem não lembra? O ideal é que uma editora leia o texto do autor e comente se tem algum capítulo que tá destoando, algum conto que está destoando, que está sobrando, que poderia ser apagado, se tem alguma parte que seja mais polêmica, se tem algum trecho muito mal escrito, se os diálogos estão bons, se tem alguma coisa inverossímil. Ou seja, o que alguns entendem por leitura crítica, aqui no canal a gente tem alguns vídeos sobre edição, revisão, leitura crítica. É um trabalho anterior à revisão, um trabalho de editar mesmo o texto, de colaborar com o texto do autor.
A gente sabe que muita editora, infelizmente, não faz esse trabalho. A editora recebe o arquivo e já sai produzindo. Mas no mundo ideal, a editora, né, e para isso que a gente contrata uma editora, ela vai trabalhar com a edição do texto. E a gente, então, tem que prever pelo menos 30 dias para que haja uma leitura atenta do trabalho deste livro. Depois a gente vai ter uma fase de revisão do livro. Ué, vai ser outra pessoa vai ler o texto? No mundo ideal, sim. No mundo ideal, depois que o texto ele é editado, ele é, comentado, o autor vai trabalhar naquelas sugestões, vai mandar os originais de volta para a editora, e aí calculem também que esse tempo do autor trabalhar, eu não coloquei aqui na tela, porque se o autor está com pressa, imagino que ele faça isso rapidamente, mas há autores que ficam 2, 3, 6 meses com o material antes de devolver para a editora de volta. Então, na hora que ele manda para a editora de novo, vai ter o tempo da revisão, que a gente vai prever aqui de novo 30 dias, para fazer uma conta redonda, né? 30 dias é um mês, só que, claro, se o texto for muito longo, for muito extenso, de repente um romance de 300, 400 páginas, pode ser que o editor e o revisor precisem de 2 meses, precisem de mais tempo para isso. Mas, em média, um mês é um tempo aqui que é bem razoável, pensando num livro que está em produção. A capa do livro, eu sempre aconselho que já se comece a fazer a partir desse ponto. Não antes, porque no momento da edição da leitura crítica pode haver algum tipo de ruído, por vezes a editora, ao final da leitura, acaba não aprovando o texto, ou o autor não concorda com alguma edição, e é ótimo que a editora de fato coloque isso em questão, porque isso quer dizer que a editora leu e ela não está publicando o livro de qualquer jeito, ela está prezando pela qualidade do livro, pelo nome da editora. Então, eu acho melhor não começar saindo a fazer capa lá no primeiro momento, mas no momento em que a edição do livro está aprovada e o livro foi para revisão, para ganhar tempo, dá para começar a trabalhar a capa do livro. E aí a capa não vai somar prazos, porque a capa vai ser feita ao longo do processo de revisão e diagramação. Para diagramação, ESBN, ficha catalográfica, eu repeti os 30 dias, embora de fato aqui, dependendo da editora, ela consiga fazer isso mais rápido. A gente vai trabalhar com 30, porque somando esse tempo de edição, revisão e diagramação, a gente vai ter 3 meses. Me parece um tempo bem razoável para o livro amadurecer, para a editora trabalhar com calma. Se em algum desses prazos acabou ampliado, ela consegue compensar no outro. Lembrem que, por vezes, o revisor não está disponível no dia zero. Então, o meu livro agora, que eu vou lançar em breve, eu mandei para a revisora e ela me avisou, eu consigo começar a leitura daqui a 15 dias. E vou levar 20 dias para fazer a revisão. Tá bem, eu tinha prazo, mandei para ela, esperei 15 dias e mais os 20 da revisão, e ela acabou entregando até um pouquinho depois, 22, 23 dias, no dia 22, né, ao invés do dia 20. Mas é importante, então, ter essa gordurinha. E aí, deixar 90 dias para o processo de produção me parece bastante razoável para que a gente não tenha sustos. A capa foi feita ao longo desse período. A capa foi feita ao longo da revisão da diagramação do livro. Eu acho importante também já ter a capa antes de começar a diagramação, para que o projeto gráfico possa dialogar com a capa. Então, a fonte, né, o lettering ali, a tipologia da capa apareça no miolo. Então, é importante também que primeiro se faça a capa e diagramação depois, e por isso esse fluxo sugerido aqui. Chegamos na fase da impressão. A fase da impressão é onde hoje acelerou muito, especialmente quando vai se imprimir pequenas tiragens, que são feitas em gráficas digitais, em gráficas expressas. Ainda assim, até por causa do correio, a gente às vezes mora numa cidade, vai imprimir o livro na outra, eu acho que a gente precisa dar 15 dias para a impressão do boneco. O que é o boneco do livro? Sempre que eu mando um arquivo para a gráfica, então hoje eu mandei o arquivo PDF da capa, do miolo do meu livro para a gráfica, eu peço que eles me mandem um boneco impresso. Eles vão mandar um exemplar do livro, que vai ser exatamente igual o livro impresso depois, para que eu olhe e aprove antes que eles imprimam as 200, 300 ou 500 exemplares, a tiragem toda que eu for fazer. Esse boneco é muito importante. Às vezes a pessoa está com pressa de publicar e ela pula, ela não faz o boneco do livro, que eu acho um erro, porque às vezes a gente no arquivo digital não percebe um erro, não percebe um problema de margem, às vezes uma foto que estava boa quando a gente viu no computador, quando imprime não fica tão boa, fica escura ou com baixa qualidade, a cor da capa pode ficar diferente. Então é muito importante fazer o boneco. Quando o boneco chegar, ler o texto de novo com calma, olhar o livro com calma e aí sim aprovar a impressão. E aí eu sempre acho que a gente precisa 30 dias com segurança
para que o livro seja impresso, para contar o tempo de frete também. Então, 30 dias é um tempo razoável hoje para que a gente possa contar com o livro na gráfica. Se eu quero o livro comigo no dia 1º de julho, eu tenho que colocar ele na gráfica em torno de 1º de junho, que foi o que eu fiz, para que eu possa, então, lançar o livro lá no dia 10, 12 e 15 de julho. E aqui, então, é a última dica e o último prazo. Eu não vou contar o lançamento do meu livro no dia seguinte ao momento que chega o original, no momento em que eu prevejo assim, eu vou deixar o livro na gráfica 1º de junho, então vou marcar o lançamento para o dia 2 de julho. É muito arriscado. Qualquer problema que dê na gráfica já vai acabar inviabilizando o lançamento. E a gente tem histórias para contar de autores que o livro que marcaram o lançamento, e aí o dia do lançamento o livro não havia chegado. Por vezes é uma feira de livro, por vezes é um evento, não tem como trocar. Então é muito importante que primeiro a pessoa consiga ter certeza e clareza do dia que o livro vai chegar e marque o lançamento para 15 dias depois, 20 dias depois. Ela já pode, de repente, fazer uma pré-venda, ela já pode, claro, divulgar o lançamento, mas marca o lançamento com folga, com margem. E somando esses tempos todos, somando 30, mais 30, mais 30, mais 15, mais 30, mais 15, a gente chega num número mágico de 150 dias, que são 5 meses. Então, aquela minha piadinha, né, de que o livro é que nem filho, leva 7 meses, 7 a 9 meses para ficar pronto, não é bem verdade. Claro que se a pessoa contar o prazo de escrita e contar o prazo de reler os textos com calma e às vezes ficar com o material preso um pouco mais, pode passar muito de 9 meses. Mas se a pessoa quer agilizar, está com certa ansiedade, ela consegue imprimir o livro aí com alguma segurança, com alguma tranquilidade em 5 meses. Marcelo, é possível fazer isso mais rápido? Dá para imprimir um livro em 3 meses? Vocês estão vendo a tela, né, gente? Tem um período de gráfica ali que não tem muita margem. Então, eu jamais vou pegar um livro para entregar daqui a 1, 2 meses, porque tem um período de gráfica que não depende de mim, tem período de frete que não depende de mim. Agora, 3 meses, talvez dê tempo. Alguns livros que nós produzimos acabaram ficando pronto mais rápido, em 3 ou 4 meses. Por quê? Porque o processo de edição e de revisão acabou sendo rápido, a diagramação acabou sendo rápida, e o mais importante, que inclusive também é o que pode aumentar este prazo, os feedbacks do autor, a aprovação do autor foi rápida. Tem autor que a gente manda uma capa, não gostei. Por que não gostou? Não sei, não gostei. Aí o capista tem que fazer outra capa, e aí não gostou de novo? E aí o capista leva mais 15 dias, e talvez o capista esteja meio, né, um pouco injuriado com isso tudo e acabe protelando aquele trabalho, e às vezes uma capa que era para ser feita em 20, 30 dias leva 90 dias para ser aprovada, digamos assim. E claro que cada processo desses que o autor acaba demorando para responder ou gerando um retrabalho, vai atrasar um pouco o livro. Ah, Marcelo, então o autor tem que aprovar qualquer coisa? Não. O autor tem que trabalhar com prazos. Se o autor ele sabe que ele vai questionar, que ele vai querer olhar com calma, que ele vai querer reler o livro toda vez que for dada a ele essa oportunidade, ele não pode marcar o lançamento rápido, ele não pode querer pressa. Por isso eu acho que para o livro ficar bem feito, a gente esperou tanto para publicar um livro, né? Especialmente que é o primeiro livro. Então, para ficar bem feito, para que ter pressa? Para que publicar o livro, ficar na ansiedade de publicar em 2, 3, 4 meses? Trabalhem com calma, trabalhem entre 6 e 9 meses, sabendo que dá para fazer entre 4 e 5, para que vocês não queimem etapas, para que vocês não acabem deixando passar alguma coisa que vai ser muito mais oneroso ou frustrante depois de revisar e corrigir. Última observação, claro que livros mais extensos podem demorar mais na fase de edição e de revisão, porque o revisor ele vai ter mais trabalho para fazer toda aquela leitura, para fazer os comentários. O próprio autor talvez demore mais também para dar o feedback. Certo, gente? É um assunto bem pontual, bem específico, espero que vocês tenham gostado e claro que se ficarem com dúvidas, deixem essas dúvidas aí nos nossos comentários do vídeo, eu respondo pessoalmente as dúvidas que vocês colocarem ali, e se houver dúvidas de outros processos, de outras fases da edição do livro, também coloquem aí no vídeo, quem sabe a gente grava um outro vídeo para responder a estas novas perguntas. Obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo. Tchau!